Eles querem matar a Lázaro também, porque Lázaro, ele era o milagre vivo. Lázaro é aquele que vivo tinha recebido o milagre da ressurreição através da palavra de Cristo. Então isso me chama a atenção. Me chama a atenção porque nós que estamos aqui hoje, num momento de fé, numa tarde de fé, muitas vezes nós podemos estar sendo perseguidos e o nosso milagre sendo perseguido também. Então isso me chama a atenção em João capítulo 12. Quando nós entramos em João capítulo 13, Jesus ele reúne os seus discípulos. Ele pega uma bacia de água, tira sua capa, amarra uma toalha em sua cintura e começa a lavar os pés dos discípulos. Quando ele começa a lavar os pés dos discípulos, ele começa a dizer que estava ungindo ali os pés dos discípulos, porque tudo o resto já estava limpo. Então ele estava limpando somente os pés. Após essa parte de lavar os pés dos discípulos, Jesus se assenta à mesa com eles, porque já era Páscoa. Ali quando ele vai fazer a ceia, antecedendo a Páscoa, melhor dizendo, Jesus ele começa a dizer algumas coisas aos seus discípulos. Entre essas coisas ele vem dizer: agora já é chegada a hora já está chegando. Um de vocês vai me trair. Agora já está chegando a hora, um de vocês vai me negar. Então Jesus ele deixa tudo aberto aos seus discípulos, o que aconteceria logo após. Então a gente pode ver que naquela mesa muitas coisas estão acontecendo. Sentimentos deveriam estar tomando conta do coração dos seus discípulos. Quem será que vai trair? Quem será aquele que vai negar? A vergonha de discípulos que disputaram um lugar ao trono de Jesus. Em Mateus, se eu não me engano, Mateus capítulo 20, versículo 20 a seguir, vem dizer que a mãe de dois discípulos vem até Jesus e fala: Senhor, eu quero te pedir algo. Ele fala: pode te dizer. Quando o Senhor estiver no seu reino, assentado no seu trono, concede 2 lugares aos meus filhos, um lugar à direita e um lugar à esquerda. E Jesus diz: não é assim que funciona. Os lugares do meu reino já estão separados pelo meu Pai. É meu Pai que vai decidir. Mas todo aquele que quiser ser maior no meu reino, que seja servo, que seja o menor. Então Jesus ele esclarece. E quando nós voltamos aqui em João capítulo 14, versículo de número 1, versículo 1, eu vejo Jesus dizendo a todos os discípulos, depois da vergonha de querer o melhor lugar, depois da tristeza de saber que alguém iria traí-lo, depois da tristeza de saber que alguém iria negá-lo, eu fico pensando o que se passava no coração dos discípulos. E Jesus diz assim: não se turbe o vosso coração, não entristeça o seu coração, creia em Deus e creia também em mim. E quando eu me pego nessa explosão de sentimentos, eu trago para os dias de hoje. Nós finalizamos o ano de 2023 e finalizar o ano é sempre uma explosão de sentimentos, né? A gente chega nos últimos dias ali, entre Natal e Ano Novo, parece que vem aquele reflexo do ano inteiro na nossa mente. O que nós fizemos esse ano? O que nós conseguimos avançar ou o que nós perdemos? O que no início de 2023 eu prometi que eu iria fazer e eu não dei conta de cumprir a minha promessa? Ou o que eu consegui fazer a mais? E entra 2024. É interessante que 2024 entrou e eu já tive uns 3 amigos que vieram me perguntar: e aí, você está ansioso pelo novo prefeito de Umuarama? Quem será que vai ser? Como é que está as suas expectativas para os vereadores? E eu fico me perguntando, eu nem sei quais são os nomes ainda. Eu nem sei o que vai acontecer. Outras pessoas vêm dizer: e aí, como é que está o plano fitness para 2024? Eu falei assim: o plano está em obra, eu não sei se vai acontecer, né? Mas é uma das expectativas. Se vai acontecer, eu não sei. Mas uma coisa eu sei: eu não tenho tido um coração atribulado, porque eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei em quem eu tenho crido. Eu tenho crido em Deus e eu tenho crido em Jesus Cristo. Aí nessa primeira tarde com Deus, com vocês que estão aqui comigo, eu quero fazer a seguinte pergunta: como está seu coração? E dizer o que está escrito em João 14, versículo 1: não se turbe o seu coração,
creia em Deus e creia em Jesus Cristo. E com esse versículo eu tirei 3 motivos básicos para que eu possa confiar. 3 motivos para confiar. 3 motivos para não turbular o coração. 3 motivos para continuar firmes. E o primeiro motivo que me veio ao meu coração: Deus trabalha em meio às circunstâncias. Deus trabalha em meio às circunstâncias. Por mais negativa que a circunstância possa parecer, por mais difícil que o momento possa parecer, ou por melhor, veja só que interessante, né? Ou por melhor que a nossa expectativa possa ser, Deus ainda está preparando algo. Porque às vezes a gente faz planos, tem sonhos, arquiteta projetos, aí Deus vem e fala: não, mas eu tenho algo ainda melhor para você. Então, quais são as nossas expectativas para 2024? O plano fitness é legal, mas o plano de Deus é melhor para mim e para você. É muito melhor. Então, Deus trabalha em meio às circunstâncias, vírgula, confie. Confie. Júnior, é difícil falar? Sim. É fácil? Também. Também. Jesus, quando ele diz creia em Deus e creia também em mim, Jesus está sendo direto ao dizer isso. Jesus ele não está no meio de uma circunstância, Jesus ele não está num momento, Jesus ele não está dando uma boa palavra de fé, Jesus ele não está te dando um motivo. Não, Jesus ele está sendo direto. Creia em Deus, creia em mim. Não é uma palavra de consolo, não é uma palavra motivacional, não, é uma palavra direta. Creia, creia. Jesus ele fala isso e realmente, como eu falei, quais são as dúvidas? É estado emocional? É problemas existenciais, seja ansiedade, medo, culpa, desespero? Quem sabe o que tem brotado no início de 2024? Quem sabe quais são as emoções? Mas em todo momento nós temos que crer. E crer em meio às adversidades, em meio aos momentos, essa fé que nos move, ela vai influenciar totalmente no seu 2024, no seu ano, na sua vida. Eu tenho falado 2024 por ser início do ano, mas na realidade é em toda a sua vida. A fé que te move, a fé que faz você crer em Deus, vai influenciar totalmente no seu modelo de vida, totalmente na sua forma de viver. Se eu creio que Deus é quem tem feito as coisas por mim, os meus olhos serão bons. Mas se eu não tenho fé suficiente para acreditar que Deus tem um plano melhor, muitas das vezes as minhas perspectivas serão frustradas. Vai se frustrar. Então eu tenho que crer em Deus. E em todo momento, Jesus ele me leva a confiar. Jesus ele nos leva a ter confiança, tanto em Deus quanto nele. Vamos ver alguns exemplos? Eu separei alguns exemplos. Mateus, capítulo 14, versículo 22. Eu vou separar junto aqui. Mateus, capítulo 14 e versículo 22. Uma palavra bem conhecida. Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele se despedia da multidão. Seguir. 23. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho no monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho. 24. Mas o barco já estava considerável à distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Ou seja, Jesus está em terra firme, os discípulos estão no meio do mar e as ondas fazem uma tempestade, levantam ondas. Os discípulos pareciam estar sozinhos, mas é Jesus que deu a ordem: vai para o barco, atravessem para o outro lado. Versículo 25. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar. 26. Quando viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma, e gritaram com medo. Imagina você hoje, no meio do mar, à noite, num barco. Não é barco igual de hoje, gente, é barquinho, viu? Vocês não imaginam esses iates, esses navios. Não, é barquinho. É barquinho, no meio do mar, no meio da tempestade. De repente você olha, no meio da tempestade vem alguém marchando sobre as águas. Alguém marchando. Quem será que no seu estado de consciência ia ficar: nossa, que legal, né? Acho que todo mundo no momento
vamos dizer assim, aquele português, se borrava todo. É um fantasma. É um fantasma. E eu creio que Jesus chegava a brilhar no meio da tempestade, porque de longe eles viram. À noite, cheio de onda, ventando para todo lado, e eles conseguiam enxergar alguém andando sobre o mar. Eu acredito que Jesus brilhava com o Espírito dele ali. Quando Jesus se aproxima, não tenham medo. Não tenham medo, sou eu. Aí Pedro fala o quê? Então me chame, deixa eu ir caminhar contigo, Senhor. Pedro, vem. Pedro, vem. Nessa tarde eu quero fazer a pergunta: o que te impede de caminhar no meio do mar com Jesus? Você pode caminhar em meio às ondas com Jesus. Em meio à tempestade, onde parece que tudo está dando errado, onde parece que não tem perspectiva, Jesus te chama, vem caminhar. Aleluia. Então, em meio às circunstâncias, nós podemos crer. Marcos capítulo 4, eu vou separando, Marcos capítulo 4, versículo de número 35, vai falar de outro momento em meio à tempestade. Naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos: vamos para o outro lado. Nesse momento, Jesus chama os discípulos. Jesus não fala atravessa, Jesus fala vamos para o outro lado. Então eles deixam a multidão, entram no barco e começam a se afastar da praia. É interessante que no versículo de número 36 desse capítulo, a Bíblia vai falar que existiam outros barcos junto com eles. Só que quando eles chegam no meio e ergue-se um vendaval, ou seja, o mar se revolta novamente, a Bíblia não fala que tem alguém junto. Mas a Bíblia tem um detalhe, fala que Jesus estava no barco. Então, muitas das vezes que a tempestade se levantar, pode ser que a gente se veja sozinho com o mundo, se veja sozinho com o problema. Mas se a gente tem Jesus no barco, vai ter calmaria, vai ter paz. A Bíblia fala que o vento começa a soprar, as ondas começam a se erguer, os discípulos começam a tentar tomar conta por si próprios, começa ali, quem sabe, tirar a água do barco, vira a vela de um lado, fecha a vela para o outro. Só que quando eles não dão mais conta, eles clamam a Jesus. Quando eles clamam a Jesus, o que acontece? Vento, cala-te, e mar, acalma-te. Se acalma. Se eu e você temos Jesus na nossa vida, mesmo em meio a circunstâncias desfavoráveis, Jesus está no barco, tem calmaria. Às vezes a gente não consegue ver, mas se nós temos Jesus, tem calmaria. Mateus capítulo 8. Mateus capítulo 8, ele vem falar sobre um homem chamado de centurião. Centurião é um soldado romano que toma conta de mais 100 soldados. E a Bíblia vai falar que esse soldado, ele chega até Jesus. Mateus capítulo 8, versículo 5. Ele chega até Jesus e pede ajuda. Ele pedindo ajuda, e fala assim: Senhor, o meu servo está em casa, paralítico e em terrível sofrimento. E Jesus fala para ele assim: eu irei curá-lo. Jesus está dizendo para o centurião: eu vou com você para curar ele. O centurião olha e fala assim: não precisa, Senhor. Eu não sou nem digno que o Senhor entre na minha casa. Mas se o Senhor Jesus, nessa tarde, disser uma só palavra, ele vai ser salvo, ele vai ser curado. Se o Senhor Jesus, nessa tarde, dirigir uma só palavra a nós, tudo que parece dificuldade aos nossos olhos, tem paz. Então, nesse momento, eu quero dizer para você, mesmo em meio às circunstâncias, confie. Não se turbe o vosso coração. Crê em Jesus, crê em Deus e crê em Jesus. Segundo ponto, ou melhor, continuando, devemos ter nas nossas vidas uma fé verdadeira. Júnior, por que você fala uma fé verdadeira? Porque muitas pessoas têm uma fé simples. Como assim? Ah, eu creio. Não, a nossa fé tem que crer verdadeiramente que Ele tem todo o poder. A nossa fé tem que crer e obedecer. A nossa fé tem que confessar e descansar. Como o pastor sempre prega para nós o tripé, pastor: confiar, entregar e descansar. A fé verdadeira, ela confia. A fé verdadeira, ela entrega. A fé verdadeira, ela descansa. A partir do momento que eu confiei em Deus, eu entrego nas mãos dele. A partir do momento que eu entreguei para Deus, eu tenho que descansar. É como se eu dissesse: Jesus, a minha vida é tua. O problema que apareceu é teu também.
Vou dizer de uma forma grosseira, então nós temos que ter essa fé. Momentos ruins vai nos alcançar? Vai. Momentos de sofrimento, momentos de luto, momentos de dor, vai sim. Mas nós temos que crer que Jesus Cristo, Ele é o nosso único remédio. A fé que nós declaramos em Deus é o remédio para as circunstâncias que nos assolam. Por que te perturbas? Por que perturbas o teu coração? Crê em Deus e crê em Jesus Cristo. O segundo ponto que eu separei para nós, Deus cuida de nós. Confia. Deus cuida de nós. Confia. Meio em meio às circunstâncias desfavoráveis, como a gente acabou de ver, Deus ele tem cuidado de nós nos mínimos detalhes. É que muitas das vezes nós não entendemos o que Deus quer fazer. Muitas das vezes nós não entendemos o cuidado de nós, o cuidado de Deus para nossas vidas. Em março do ano passado, eu vou deixar até esse testemunho, eu perdi um sobrinho. A gente orou, o pastor orou, mas eu perdi. E eu não conseguia entender o porquê de perder o sobrinho. Era muito amado, era o primeiro neto da família. E eu não entendia. E a gente entregou em Deus. E começamos a confiar. O casamento do meu irmão com a minha cunhada, ele era totalmente desestabilizado. Após essa perca, Deus reestruturou o casamento. O casamento não é algo de Deus? A gente não entende dessa maneira? A família se reorganizou. A família voltou até comunhão de uma maneira que não tinha. E a gente não entende os caminhos que Deus escolhe. Mas, Júnior, por que uma criança? Porque o reino dos céus pertence a Ele. O reino de Deus pertence aos pequeninos. Quem sabe se Deus tivesse levado uma outra pessoa da família, essa pessoa não teria salvação. Mas o meu sobrinho tem, é criança. Aí a gente vê a família se reorganizando toda, se ajuntando novamente, se agrupando novamente. E a gente começa a entender. Aí eu chego no primeiro dia do ano, paro do lado do meu irmão e falo assim: Diego, no ano passado a gente teve dor, dificuldade. No ano passado, eu falei para a nossa família que nós vivemos algo que está em 2 Coríntios capítulo 4, que diz assim: de todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não somos destruídos. Eu falei isso para minha família. Esse ano nós vivemos isso. Quando inicia esse novo ano, eu chego diante da minha família e falo: esse ano nossa família vai viver algo diferente. Esse ano nós vamos viver algo que está em Salmo 126, versículo 5 e versículo 6. Aqueles que semeiam chorando, colherão com alegria. Aqueles que vão semeando em meio às lágrimas, voltarão colhendo seus feixes com cânticos de alegria. Foi um ano onde a minha família teve que plantar em meio à dor. Será um ano que minha família colherá com alegria. E eu creio nisso. E é interessante que quando o pastor lançou o ano profético, eu falei: não pode ser. Porque a palavra que veio para a minha família é a palavra que o pastor lança para a igreja. Um ano de frutificação. Se nós colhemos um ano de frutificação, é porque nós tivemos que plantar. Porque se você não planta, não frutifica. Se não frutificar, como que eu vou colher? Então eu falei para a minha família: Deus está cuidando de nós nos mínimos detalhes. E eu quero deixar outros exemplos para nós aqui. Deixa eu me ver, perdão. 1 Reis. Pessoal, eu gosto muito de citar os exemplos na Bíblia. 1 Reis, capítulo 17, vai falar de um homem chamado Elias. Elias, o tisbita. Um homem que foi usado por Deus, um homem que foi ousado na vontade de Deus. Um homem que proferiu palavras: não cairá orvalho nem chuva nos anos seguintes, exceto mediante a minha palavra. Esse homem foi ousado, mas quando ele lança essa palavra, o rei persegue ele, Acabe persegue ele. E ele foge e se esconde. Quando ele se esconde, Deus começa a tratar dele, cuidando dele. A Bíblia vem falar que os corvos vão levar a carne para ele comer. Vai alimentar o servo de Deus. A Bíblia vai falar que ele bebia da água na beira do riacho. E Acabe procurando Elias para matar. Agora deixa eu te perguntar: o que corvo come? Não é coisa morta?
não é carniça? Quem que vai procurar uma pessoa onde só tem curva? Quem que vai procurar uma pessoa onde você olha e fala, ali só deve ter alguma coisa morta? Ninguém vai procurar vida no meio de um bando de urubu. Na nossa região seria isso. No nosso lugar seria disso. E Deus cuidando dele em meio à perseguição. Se a gente for um pouquinho mais adiante, no mesmo capítulo 17, peço perdão porque eu não separei o versículo, vem falar de uma viúva chamada a viúva de Serepta. Deus vem até Elias e fala, Elias, vai até Serepta, porque lá eu separei uma mulher que vai cuidar de você. Elias chega lá, vê a viúva está pegando graveto, cavaco, madeira. Ele chega e fala, me dá um pouco de água. Ela vai para pegar a água e ele fala, me traz também um pedaço de pão ou bolo. Aí ela fala, eu não tenho, Senhor. Eu só tenho para mim e para o meu filho, a gente vai fazer e vai morrer. Aí o profeta olha, não, traz primeiro para mim. E não vai faltar nem azeite e nem a farinha. E não faltou nem azeite e nem farinha. Então como que nós temos cuidado das pessoas de Deus para nossas vidas? Deus, Ele cuida de nós, mas e nós temos cuidado das pessoas de Deus que cuida das nossas vidas? Isso me chamou muita atenção. 2 Reis, capítulo 4, já é o profeta Eliseu, após Elias. E ali vai falar de uma viúva, que eu coloquei ela como uma viúva do azeite. Essa viúva chega até Eliseu e fala, o meu marido era o teu servo, e ele morreu. E agora os credores querem levar os meus filhos como pagamento da minha dívida. E eu preciso de ajuda. O profeta Eliseu olha e fala, o que você tem em casa, mulher? Eu tenho só uma botija de azeite, mais nada. Sai na casa dos vizinhos, busca vasilha, busca vaso, busca balde, busca o que tiver. E a Bíblia fala que ela começa a encher todas as vasilhas. E aqui eu quero dizer algo. O que você tem? O que você tem pode ser a fonte da prosperidade na sua vida. E essa prosperidade não é só financeira. Essa prosperidade é financeira também. Mas essa prosperidade é emocional. Essa prosperidade é intelectual. Essa prosperidade é ministerial. Essa prosperidade é espiritual. O que você tem para derramar na vida do teu próximo? É a prosperidade da sua vida. Deus está cuidando da tua vida nos mínimos detalhes. É nos mínimos detalhes. Deus quer abençoar a sua vida a partir do momento que você começa a abençoar a vida do teu próximo também. Deus vai abençoar. O último exemplo que Deus confia em nós, mas tem muitos e muitos exemplos. 1 Samuel capítulo 7 e versículo 12. 1 Samuel capítulo 7 versículo 12. Vai falar de uma situação que aconteceu. Separei errado, meu Deus. Misericórdia. Eu separei aqui, mas pelo jeito separei o versículo errado. Então Samuel pegou uma pedra e ergueu. Fiz errado, perdão. Peço perdão. Mas a situação que eu quero colocar aqui é quando a Arca da Aliança vai para uma casa de um homem chamado Abinadab. A Bíblia vai falar que essa arca ficou guardada lá por anos. A arca vai para a casa de Abinadab, ainda era o profeta Samuel que cuidava do povo. Samuel cuidava. Depois vem um rei chamado Saul, e a arca está na casa de Abinadab. Depois vem um rei chamado Davi, e a arca está na casa de Abinadab. E a Bíblia vem dizer que nada acontece com Abinadab. Só que é interessante que Davi decide buscar a arca. Quando Davi decide buscar a arca, isso aí a gente já vai ver em 2 Samuel capítulo 6, é colocado os dois filhos de Abinadab para guiar um carro que está com a arca. E quando a arca vai cair no chão, que a Bíblia fala que os bois penderam, um dos filhos de Abinadab coloca a mão e ele é fulminado. E ele morre. Então Davi toma uma decisão. 2 Samuel capítulo 6, versículo 10, vai estar. A decisão é qual? A arca caiu, nós não podemos tocar. Vamos levar a arca para a casa de um homem chamado Obed-Edom. E a Bíblia fala que a arca ficou ali por 3 meses. É isso? Por isso ele desistiu de levar a arca do Senhor. A arca do Senhor, pode ir versículo 11. A arca do Senhor ficou na casa dele por 3 meses.
De quem? Obed-edom. E o Senhor abençoou a toda a sua família. E isso me chamou a atenção. Deus cuida de nós nos mínimos detalhes? Sim. Deus faz a gente prosperar? Sim. Quando a presença do Senhor estiver dentro da nossa casa e nós dermos toda a atenção para a presença de Deus, a nossa casa prospera. Por que Abinadab nada mudou durante anos, mas 3 meses na casa de Obed-edom fez toda a diferença? O valor que nós damos a Deus atrai a prosperidade de Deus para nossas vidas. Vocês conseguem entender isso comigo? Não estou pregando só prosperidade, não estou pregando financeiro, não. Estou dizendo que a prosperidade de Deus vem quando nós colocamos a sua presença dentro das nossas vidas. Quando nós confiamos de todo o nosso coração em Deus, a prosperidade dele vem para nossas vidas. E isso é uma verdade, isso é uma realidade. Deus, ele cuida de nós nos mínimos detalhes e nas situações mais complicadas que pode parecer. Deus está cuidando de nós. Ou é fácil a gente aceitar algo que matou a vida de alguém? Imagina Davi chegando. Obed, é o seguinte, eu vim trazer algo aqui, tá? Dá licença, eu vou colocar na sala. Aí o que aconteceu? Matou uma pessoa ali atrás, viu? Mas você cuida direitinho. Aí ele olha e fala, peraí, mas é a arca. Aí ele começa a cuidar. Peraí, na arca eu não posso relar, mas em volta eu vou passar um pano. Peraí, na arca eu não posso tocar, mas o que tem em volta eu vou ornamentar. Na arca eu não posso tocar, mas aqui é a presença de Deus, então eu vou adorar a Ele. Levava a presença de Deus. Então a presença de Deus tem que ser adorada, adornada. Tem que ser algo feliz para nossas vidas, dentro da nossa casa, dentro da nossa vida. Então Deus cuida de nós nos mínimos detalhes. Confia. Confia. E para finalizar, Deus nos ama, está sempre presente e nos quer sempre presente. Júnior, Deus nos ama? Sempre. E Deus, ele está sempre presente conosco. E Ele nos quer sempre presente com Ele. Um exemplo que eu posso deixar é João capítulo 14, versículo 3. Nós lemos João 1. Mas João 2 e 3 ele vai dizer sobre isso. João 14, aqui 3. E quando eu for preparar um lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Quem é que você quer que esteja sempre ao seu lado? Quem é que chega e você fala, olha, vou te preparar um lugar? É quem você ama. Então a promessa de Jesus é uma promessa de amor. Eu vou ir, vou preparar um lugar, eu vou voltar, vou levar vocês junto comigo. Para onde é que eu estiver, vocês estejam junto comigo também. Então olha o amor de Deus e o amor de Jesus querendo a gente sempre por perto. Ele quer a gente sempre por perto. Jeremias capítulo 29, versículo 11. Jeremias 29, 11. Este é o conteúdo da carta que o profeta Jeremias enviou. Obrigado. E porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de causar dano. Planos de dar a vocês esperança e um futuro. Então os planos que Deus tem para nós vai muito além do que a gente pode imaginar. Ô Júnior, mas aqui o povo não estava cativo na Babilônia? Estava. A realidade é que aqui o povo estava cativo na Babilônia. Mas Deus permite eles irem cativos em uma terra distante para que eles possam voltar e falar, Deus, a gente quer ficar perto de novo. Deus permite situações na nossa vida para nos aproximar dEle. Ali se a gente ler versículo 4, 5, 6 em diante, ele vem falar assim, eu sei os planos que eu tenho para vocês, são planos de paz, são planos de esperança, então construam casas. Imagina Deus mandar a gente construir casa em um lugar distante? Então constrói casa, plantem frutos, casem, tenham filhos, porque bem eu sei os planos que eu tenho para vocês, planos de paz, planos de prosperidade, planos de alegria e não de tristeza. Então Deus permite sim situações para que a gente se aproxime dele novamente. Mas os planos de Deus é sempre a paz e a esperança para o seu povo. É sempre o amor ao seu povo. 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Vem falar que o povo constrói um templo e começa a adorar a Deus. E invoca a presença de Deus e Deus vem. E quando Deus vem, Ele diz,
se o povo que se chama pelo meu nome clamar e orar, se humilhar e se arrepender dos seus maus caminhos, dos céus eu ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Então Deus nunca tem um plano de coisa ruim para nós. O plano de Deus para nossas vidas é sempre nos ouvir, é sempre que nós buscamos a Ele. O plano de Deus para nossas vidas é o perdão, é curar as nossas vidas. Então Deus tem planos bons para nós. Tudo que Deus nos promete é bom. Júnior, Deus nos ama, está sempre presente? Sim. João capítulo 14. E versículo 14, versículo 12 ao versículo 14. Deixa eu pegar aqui também, João 14, versículo 12 ao 14. Digo a verdade, aquele que crê em mim fará também as obras que eu tenho realizado. Fará coisas ainda maiores do que essa, porque eu estou indo para o Pai. Eu farei o que vocês pedirem em meu nome. Isso é amor. Isso é amor. Para que o Pai seja glorificado no Filho. O que vocês pedirem em meu nome, eu farei. Então Jesus, Ele dá o poder dEle para nós. Ele fala, obras maiores do que eu fiz, vocês farão também. Jesus está em nós. Jesus, Ele nos ama. Então por que se turba o nosso coração? Por que o nosso coração se fica aflito? Continuando, versículo 15 ao 18. Se vocês me amam, obedecerão os meus mandamentos. Eu pedirei ao Pai e Ele dará a vocês o Consolador, o Conselheiro, o Advogado, o Amigo fiel, aquele que nos ama, o Espírito Santo, para estar com vocês sempre. O Espírito de verdade, o mundo não pode receber, porque não vê e nem o conhece, mas vocês o conhecem, pois Ele vive com vocês e estará em vocês, e não os deixará órfãos. Então Jesus, Ele vai, mas Ele promete estar sempre conosco, através do seu Espírito Santo. E Ele está aqui conosco hoje também, porque nós estamos presentes com Deus. Capítulo 14, versículo 23 ainda. Respondendo Jesus, se alguém me ama, obedecerá a minha palavra. Meu Pai o amará, e nós viveremos a Ele e faremos morada nele. Tem uma promessa mais linda de Jesus do que essa? De trazer esperança aos nossos corações? Que nós seremos a morada do Espírito Santo, que nós seremos a morada de Jesus e que nós seremos a morada do Pai. Para finalizar, Filipenses capítulo 4. E eu vou finalizar com esse. Filipenses capítulo 4, versículo 4 ao 9. Alegrem-se sempre no Senhor. Novamente eu direi, alegrem-se. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Perto está o Senhor. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem os seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês, em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas, ponham em prática tudo que vocês aprenderam, relembrem, ouviram e viram de mim. O Deus da paz estará com vocês. Aí eu volto na pergunta do início. Por que se turba o vosso coração? Crede em Deus, crede em mim. É a palavra de Jesus para os nossos corações. Amém? Eu posso orar por vocês? Queria orar por vocês. Se os irmãos quisessem colocar de pé, para a gente orar junto. Senhor Deus, Pai Santo e Todo-Poderoso, nós te louvamos, ó Senhor Jesus, nós te agradecemos. Te agradecemos por essa tarde com Deus. Te agradecemos pelos louvores. Te agradecemos, ó Pai, pela palavra. Eu quero louvar e adorar ao Teu santo nome, ó Pai, e dizer que não se turbe o meu coração, porque eu tenho crido em Deus, eu tenho crido no Senhor Jesus.
Senhor Jesus, Deus Pai Santo, Deus querido e o Espírito Santo, que venha tocar aos corações nessa tarde, de todos nós que estamos aqui, porque nós cremos na Tua Palavra e somos obedientes à Tua Palavra. Senhor Jesus, eu te peço com o Teu Espírito Santo, toca no íntimo do coração de cada um dos Teus filhos e filhas, vai tocando lá no íntimo, ó Pai, que haja fé, essa fé que salva, essa fé que crê, essa fé que entrega, essa fé que acredita nas Tuas promessas, e que a paz que excede todo o entendimento esteja conosco em todos os momentos, em todas as circunstâncias, e que em meio às circunstâncias difíceis a nossa fé aflore e que nós possamos ver o Teu querer, a Tua mão, a Tua força, o Teu poder nas nossas vidas. Eu te peço, ó Senhor Jesus, nos leva, ó Pai, a este ano de frutificação, a este ano, ó Pai, de viver as Tuas virtudes, de viver o Teu poder em nossas vidas. Senhor, eu te peço que nós possamos ter um arrependimento das nossas atitudes que não convêm do Teu querer, mas que as Tuas virtudes aflorem em nós, ó Pai, e que nós possamos ser pessoas melhores, mais dedicadas, ó Pai, com uma paz maior, ó Senhor Jesus, e que através das nossas vidas o Teu Espírito Santo conquiste almas para o Teu reino. Almas, Senhor Jesus, nós te pedimos, ó Pai, frutifica através de nós, nos concede a paz, ó Senhor, e esteja conosco, que nós possamos, ó Pai, nos sentir sempre amados.